Bem-vindos a mais um Lima Talk e hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é demais. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso planejamento. Então, qual que é o planejamento desse canal, qual é o planejamento do conteúdo que a gente vai fazer. Toda quarta-feira a gente vai lançar um vídeo. Eu tô pensando em fazer mais vídeos durante a semana também, mas a gente quer primeiro manter essa constância de um vídeo pela semana, então se não der tempo de editar. Eu provavelmente quinta sai ou sexta no máximo, tá? Galera, hoje eu vou falar sobre o plano de salvação. Como que Deus pensou na salvação do homem desde o início até o final, quando Jesus veio. Vamos lá pro início, vamos pensar no início. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem e ele tinha livre acesso a Deus. Deus era pai para o homem, praticamente, porque é criador. Então Deus criou o homem do pó da terra. Ao homem foi dado a liberdade por todo o jardim do Éden. O homem tinha acesso a todo tipo de fruto do jardim do Éden. E Deus deu tudo isso ao homem. E eles eram filhos de Deus naquele momento. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar com ele. Eles tinham tudo do bom e do melhor. Tudo bom do melhor. E sabe o que Deus falou para ele, pro homem e pra mulher? Ó, vocês podem tudo aqui. Vocês têm aqui, ó, árvores, vocês têm comida, vocês têm os animais para se dar carinho. Você pode dar um carinho num leão, você pode dar carinho numa onça, você pode dar carinho no que você. Não sei vocês, mas eu já tive vontade de dar um carinho no leão. Eu tive vontade de ter uma amizade ali, amizade assim, com um leão, com uma onça. Ali, Daniel chegou perto disso. Mas os que mais chegaram perto de ter uma amizade com um animal selvagem ali, meu filho, foi o Adão e a Eva. Sabe o que Deus falou? Vocês só não podem comer do fruto do bem e do mal. Por que Adão e Eva podiam fazer tudo o que eles queriam ali naquele jardim? Porque eles não tinham entendimento do mal. Então eles não podiam fazer nada de mal, porque eles não sabiam que existia o mal. Deus só falou assim, ó, você só não pode ter o conhecimento do mal, porque se você tiver o conhecimento do mal, você vai morrer. Então Deus falou, você vai morrer. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, um ser perfeito. Ele não tem nenhum tipo de falha. Se o homem e a mulher tiverem conhecimento do mal, eles iam pecar, eles iam ter tendências pecaminosas. Ou seja, Deus ficar na presença do homem e da mulher, o homem e a mulher iam simplesmente morrer. Porque o mal não pode coexistir com o bem em pessoa. Não pode coexistir. Se Deus estivesse presente na vida deles ali, naquele momento que eles estivessem no mal, eles iam simplesmente deixar de existir. Então Deus falou assim, vocês não podem ter o conhecimento do mal, porque se vocês tiverem conhecimento do mal, vocês vão pecar. Obedeçam, vocês têm tudo o que vocês querem aqui. Vocês só não podem comer do fruto do bem e do mal. Sabe o que eles fizeram, os queridos? Comeram do fruto do bem e do mal. O único fruto que eles não podiam comer, os benditos dos homens comeram do fruto do bem e do mal. Porque, na verdade, a serpente era o diabo, né? Que estava materializado na serpente ali. E o diabo quis enganar Adão e Eva, quis persuadir Adão e Eva. Ele mudou as palavras de Deus. Então Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos. E a serpente foi lá e falou, é verdade, Deus falou que vocês não podiam comer de nenhum fruto desse jardim. Distorcer a palavra de Deus, distorcer a verdade de Deus. E sempre foi o objetivo do diabo, né? Que é o pai da mentira. Foram tentados e desobedeceram a Deus, automaticamente estavam pecando, automaticamente tinham conhecimento do mal e tinham tendências pecaminosas agora. Então agora eles eram tentados, eles tinham desejos pecaminosos, eles queriam matar, eles tinham raiva, eles tinham vergonha, então eles estavam nus, não tinham vergonha porque não tinha maldade nele. Porque não havia maldade, eles não sentiam vergonha. Agora que existe maldade, eles sentem vergonha de estar nus um na frente do outro. Como isso aconteceu? Deus já planejou uma salvação. Gente, Deus já estava planejando uma salvação, um jeito de salvar. Então Deus falou lá em Gênesis 3,15, pega a sua Bíblia, inclusive, a gente vai fazer uma passagem pela Bíblia aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, Deus falando para a serpente, que era Satanás, entre sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Deus já está falando sobre o descendente que viria de pisar na cabeça da serpente. E esse descendente é quem? Esse descendente é Jesus! Deus já estava planejando um jeito, já estava fazendo um plano da salvação, um plano de como ele iria salvar a humanidade, como ele iria matar a serpente, que era na verdade o diabo, que já está destinado à derrota. Como nós podemos ver ao longo do Velho Testamento, o plano de salvação de Deus. José e os irmãos. José tinha sonhos de que ele reinaria sobre os seus irmãos. José tinha sonhos de que ele seria o escolhido perante os seus irmãos.
E ali envolvia algumas coisas como orgulho ou soberba, um pouquinho de José, ele não sabia se controlar as instruções que Deus dava para ele. Então era uma outra situação, mas também revelava a respeito de Jesus, porque José, sabendo, dizendo para seus irmãos que ele reinaria sobre eles, os irmãos foram lá e quiseram matar José, entregaram José à morte. Então José foi entregado como escravo e dado a Egito, né? Escravo, passou por muita dificuldade, quase morreu um monte de vezes, mas aí Deus foi lá e José reinou sobre todo o povo. Ele só estava abaixo de Faraó. Então José estava sobre o maior prestígio e reinou sobre seus irmãos que um dia quiseram matá-lo. Então isso revela Jesus. Por quê? Porque Jesus também também foi destinado a rei. As pessoas sabiam que ele era um rei, as pessoas declaravam que ele era um rei, mas os fariseus queriam matar Jesus porque não queriam acreditar nisso, porque isso feria o seu orgulho. E também isso revela Jesus porque José perdoou todos os irmãos deles e ainda levou a família dele inteira pra morar com ele no Egito e viver uma vida tranquila. Então isso também revela Jesus pelo perdão também. Isso também revela Jesus. Vamos lá para Moisés, galera. O que Moisés foi? O povo de Israel naquela época estava sendo oprimido e estava sendo escravizado pelo Egito. Moisés foi escolhido de Deus para salvar o povo. Exatamente. Isso te lembra alguma coisa? Moisés, Jesus, escolhido por Deus para salvar o povo da escravidão. E Jesus também foi escolhido por Deus para salvar nós da escravidão também. Só que a salvação da escravidão pelo pecado. Somos pecadores e o pecado nos leva à morte. Jesus veio para nos salvar do pecado e nos livrar da morte, entregando a salvação por meio da sua morte e redimindo nossos pecados por meio do seu sangue e nos dando uma possibilidade de morar com Deus depois, ressurgindo porque ele ressuscitou no terceiro dia. Naquele tempo também vinha o anjo da morte para matar os filhos do povo do Egito. E o que Deus falou? Para vocês se salvarem da morte, vocês teriam que matar um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, e passarão nos batentes da porta. Assim a morte passará por vocês e não os matará. O que esse cordeiro perfeito fez? O sangue do cordeiro salvou o povo naquele momento da morte. E isso te lembra alguma coisa? Jesus! Isso lembra Jesus. Porque o que Jesus fez por nós? Jesus morreu numa cruz, foi humilhado pelo povo, e o seu sangue que desceu sobre a cruz nos redimiu dos nossos pecados. Nós somos salvos da morte. Isso revela também a vinda de Jesus Cristo à Terra. Salmos 22, 16 ao 18 também revela a vinda de Jesus. Vamos lá. Lá em Salmos 16 ao 18 diz assim: meus inimigos me rodearam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem as minhas roupas entre si e lançam sorte sobre minhas vestes. O que aconteceu com Jesus? Davi estava profetizando sobre isso. Isso explodiu minha mente. Quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, isso é a profecia sobre o que havia de vir. Se você não explodiu sua cabeça agora com essa notícia, meu querido, você já está morto por dentro. Jesus foi destinado por Deus para nos salvar da morte. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que veio à Terra em forma de carne mesmo, de homem, e passou por toda a vida aqui sem nenhum erro, sem nenhum defeito. Ele é o Cordeiro perfeito que morreu numa cruz por nós para perdão dos nossos pecados e livramento da morte. Jesus é esse, e ele virá. Também Jesus fala sobre a vinda, o sinal. Então, os fariseus na época pediram um sinal para Jesus de se ele era mesmo Messias. E Jesus fala que o único sinal que eles viriam era o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Ele já estava falando sobre o Velho Testamento, a história de quem? De Jonas, que fica 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Isso te lembra alguma coisa? Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o sinal que Jesus fala sobre o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é um plano que Jesus já traça desde o início para a salvação do povo do pecado. Lá em Moisés, a gente fala sobre Moisés. O povo também estava reclamando e murmurando muito. Então, Deus enviou serpentes venenosas para o povo para que poder castigar o povo de estar murmurando muito, querendo voltar para o Egito. E as serpentes mordiam e envenenavam o povo e estava muita gente morrendo. Então o povo clamou por Deus e falou, Deus, por favor, nos salva. Então Deus pediu para Moisés construir uma serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para a serpente de bronze fosse instantaneamente curado. Quem que é o veneno
da serpente? É o pecado. Quem que é a serpente de bronze vendo hoje? É Jesus. Todo aquele que olha para Jesus é curado do seu pecado. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E junto com isso, eu falo lá em João 3,16 também, que fala assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cada história que passa desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, a chegada de Jesus, revela a salvação e a vinda de Cristo para nos salvar, a vinda do Messias. Então nós somos criados para nos relacionar com Deus, para ser filhos de Deus. E hoje nós podemos ser filhos de Deus se nós cremos em Jesus Cristo. A palavra fala também que aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus os deu o direito de serem chamados de filhos de Deus. Por meio da confissão do nosso Senhor e Salvador Jesus, e por meio de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, que é o Deus que reina sobre toda a terra, que pisou na cabeça da serpente, hoje nós podemos ter a esperança de que um dia Ele voltará, e Ele voltará porque Ele disse na palavra que Ele voltará, e buscará nós, para que com Ele nós vivamos para todo sempre. Essa é a verdade de Cristo, essa é a verdade de Deus, essa é a revelação do Pai na palavra, essa é a revelação de Jesus na palavra, e você precisa da Bíblia, porque Deus nos fez para nos relacionar com Ele, e se você quer conhecer de verdade a Deus e o Pai, você precisa ler e buscar um relacionamento verdadeiro com Ele. Essa é a palavra que eu vim trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, comenta aqui plano de salvação, curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda esse vídeo para os seus amigos, essas pessoas, para que você possa levar essa mensagem do plano de salvação. E seja você também esse canal de bênção também. Fale sobre o plano da salvação para as pessoas, para que elas possam ser impactadas com essa mensagem. Esse canal tem um único objetivo de levar a mensagem da cruz, levar o evangelho para as pessoas, glorificar a Deus por meio da comunicação, por meio da internet, das redes sociais. Então, que você possa fazer parte desse movimento, sendo também um canal de bênção, sendo também um evangelista e falando de Jesus e o plano da salvação para as pessoas também. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Tchau.